Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria podermos estar com vocês através do nosso site, oferecendo essas palestras que tantos benefícios proporcionam para tantas pessoas. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Machado, querido amigo, que vai desenvolver o tema O Jugo Leve, um tema bastante interessante. Tenho certeza que todos nós vamos apreciar muito. Mas, como sempre fazemos, realizamos uma leitura. E hoje eu escolhi a mensagem número 5 do livro Fonte Viva, que através da psicografia do Chico Xavier, o Emmanuel deu o título Consegues Ir? E uma passagem evangélica, como sempre, no caso de Mateus, em que Jesus diz, vinde a mim. E o Emmanuel fala o seguinte, o crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Interessante a página, o convite. Eu tenho certeza que o Machado vai dar um prosseguimento a essa primeira grande reflexão do dia. E nós vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, através da prece, por tudo que nós temos, Senhor, pelas muitas bênçãos que somos portadores nesta vida. Sabemos que é longo ainda o caminho a ser trilhado no rumo da perfeição, mas já nos colocamos à tua disposição, Senhor, para seguir trilhando este caminho que sabemos que é inexorável para todos nós. E nos nutrimos dos ensinamentos, das reflexões que são trazidas pelos nossos amigos palestrantes, a fim de tornar cada vez mais fácil as escolhas que fazemos nas nossas vidas. Inspira o nosso querido Machado na condução do tema da noite, e que todos nós possamos ser abençoados cada vez mais, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor, e que a paz de Deus esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja. Vamos lá, meu amigo. Obrigado, Paulo.
Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez, a primeira do ano. E, companheiros, conforme foi anunciado pelo Paulo, nosso estudo de hoje falaremos sobre o tema O Jugo Leve, que está na primeira parte do capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Consolador Prometido. E uma das características que mais marcaram a presença de Jesus, quando aqui esteve entre nós, apresentando e exemplificando o seu evangelho, foi justamente o caráter consolador de sua ação. E justificando a sua designação de mestre, Jesus dedicou-se inteiramente à sua missão de esclarecimento e assistência, de orientação e amparo, revelando-se ainda, além de mestre, como um verdadeiro guia e modelo para toda a humanidade. E nessa sua saga de Consolador, ele nos fez um maravilhoso convite, quando, segundo o relato de Mateus, disse para nós: Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. E completou a sua fala dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebam, amigos, que nessa passagem, efetivamente, Jesus está nos fazendo um convite para irmos até Ele. E, naturalmente, é preciso que fique claro para todos nós que ir até Jesus não significa apenas ir à igreja, ao templo religioso ou à casa espírita. Naturalmente que é muito mais do que isso, porque somente a presença física não representa de fato estar com Jesus. E uma vez que seja assim, convém que façamos uma boa reflexão para que possamos entender bem o que efetivamente representa esse convite. A palavra jugo, que é utilizada por Jesus, é derivada do latim jugu, com U no final, que significa domínio, submissão, sujeição, obediência. E já naquela época era também utilizada para dar nome àquela madeira que une dois animais, de forma a provocar que trabalhem juntos, no mesmo compasso. Aqui no Brasil, no nosso meio rural, seria a canga, que é utilizada para atrelar dois bois para executarem juntos o mesmo trabalho, dividindo dessa forma o fardo a ser carregado. Então, amigos, já podemos compreender que quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele está nos dizendo, em verdade, unam-se a mim, juntem-se a mim. E esse é um convite realmente extraordinário que precisamos admitir. Lamentavelmente, ainda estamos aprendendo a entendê-lo e a aceitá-lo em toda a sua plenitude. Ir até ele e tomar sobre nós o seu jugo significa, em realidade, assumir com ele aquilo que ele veio fazer na Terra, que seria revelar-nos a razão de ser de todas as coisas que ainda não compreendíamos, inclusive a razão das dores e dos sofrimentos. E, da mesma maneira, precisamos entender também qual é o compromisso e a responsabilidade que estaremos assumindo com Jesus quando nos propomos a aceitar o seu convite.
é o compromisso e a responsabilidade do aprendizado das leis de Deus. E o que ele chama de meu fardo é, na verdade, a prática dessas leis em nosso cotidiano, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento das dores, das desilusões e das injustiças. E ele já adiantou para nós que o seu jugo é suave, ou seja, não machuca ninguém, e que o seu fardo é leve, perfeitamente possível de ser carregado. E nessa nossa análise, devemos lembrar ainda que Jesus disse também aos seus discípulos que ele não veio para os sãos, e sim para os enfermos, assinalando de forma clara com essas palavras o seu caráter consolador. Muito bem. Mas para que possamos entender de forma correta os ensinamentos de Cristo nessa sua condição de consolador, é necessário que tenhamos com bastante clareza e compreensão o que é que nós entendemos como consolação. E eu digo isso porque o nosso idioma é muito rico e as palavras, por muitas vezes, admitem sentidos diferentes. E a palavra consolação é uma dessas palavras. Muitas pessoas entendem as palavras consolar e consolação como sendo uma atitude de outrem que afaste de nós o cálice amargo. Muitas vezes, quando queremos a consolação, quando queremos ser consolados, nós estamos, na verdade, desejosos de que alguém beba por nós a taça amarga de fel, como pequenos aborrecimentos do nosso dia a dia, ou até mesmo aquilo que entendemos como uma grande tragédia. Vale acrescentar que, em verdade, nossos problemas não têm, por si só, uma dimensão específica. Cada um de nós é que determinará que peso, que medida e que cor cada um deles efetivamente terá. É por isso mesmo que o mesmo fardo que pode representar para alguém uma fonte de grande sofrimento, pode representar para outro, mais preparado, mais esclarecido, mais fortalecido, uma oportunidade de aprendizado. Então, a palavra consolação se presta a isso. Querem um bom exemplo? Uma criança que chora desesperadamente para não tomar um remédio amargo. O que é que ela espera? Espera que o consolo que a mãe lhe dê seja liberá-la de tomar aquela medicação amarga, que a mãe sabe que é necessária. É ou não é assim? Mesmo nós, adultos, marmanjos, muitas vezes, diante de algo que nos aflige, buscamos a consolação, na verdade, esperando que o problema seja afastado de nós, que ele deixe de estar diante de nós a nos solicitar que ele dê a solução. Quantas vezes nos colocamos em prece, pedindo a Deus que afaste de nós a dificuldade? Raríssimas vezes nós pedimos a Ele o socorro apenas no sentido de nos fortalecer diante da dificuldade. A nossa prece, a nossa súplica, é quase sempre um petitório do tipo: Senhor, afaste de mim esse cálice, afaste de mim esse mal, afaste de mim essa doença, afaste de mim, Senhor, esse problema. E dificilmente enxergamos que, na verdade, nesse momento, nosso Pai, amoroso, compreensivo e compassivo, está nos vendo diante de uma oportunidade de crescimento. E vamos entender também que a tarefa de consolar não está relacionada apenas aos problemas das dores físicas. Há outros problemas graves que, possivelmente, em muitas situações,
sejam eles os geradores das dores físicas e morais. E o maior exemplo disso que estamos falando, por favor, não se surpreenda, é a ignorância. Portanto, o trabalho do Consolador é muito mais amplo, porque representa, em sua essência, retirar as criaturas da ignorância, do desconhecimento. Aliás, não foi à toa que Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não tenhamos nenhuma dúvida, amigo. Somente quando conhecemos a verdade, os ensinamentos de Jesus, é que temos o ferramental adequado para suportar e ou superar os problemas que nos cercam. E também não foi à toa que, quando Kardec perguntou aos espíritos qual é a felicidade dos bons espíritos, qual é a felicidade dos bons espíritos, obteve como resposta o conhecimento de todas as coisas. Sendo assim, amigos, fica claro para nós que a felicidade está atrelada ao conhecimento. E, naturalmente, sempre que falamos de conhecimento, deve ficar bem claro que precisam estar juntos os atos de aceitação e de aplicação desses conhecimentos em nosso cotidiano. Caso contrário, será um conhecimento inútil. Vamos lembrar também que Jesus, ao curar as pessoas em sua faina de consolador, dizia: vá e não tornes a errar. Não tornes a errar para que não te aconteça algo pior. Está claro, e de forma incontestável, que muitos de nossos equívocos são em consequência de erros provocados pela nossa ignorância. Quando não seja a ignorância intelectual, é a ignorância moral e a pouca percepção dos nossos atos. E foi por isso mesmo que Jesus nos advertiu: tende cuidado para que vossas luzes não se tornem trevas. Que coisa estranha, não é mesmo? Como é que pode luzes se tornarem trevas? É quando os homens utilizam das virtudes dos conhecimentos que têm para cometerem desatinos. Quantas vezes alguém que tem a luz do intelecto a utiliza para falcatruas, para atos ilícitos, imorais? Dessa forma, podemos sim compreender perfeitamente que os valores do conhecimento são luzes e que cabe a cada um de nós não permitir que nossas luzes se tornem trevas. Muito bem. E o que seria, então, a consolação no sentido mais nobre dessa palavra? Seria simplesmente retirar daquele que está aflito a causa de sua aflição? Não. Já dissemos que não. Não é. E não é pela seguinte razão: nenhum de nós passa por aflições para as quais não tenhamos dado motivo. Precisamos, de forma definitiva, encarar o fato de que cada um de nós vive os problemas que resultam de nossas próprias escolhas e de nossas atitudes. E, da mesma forma, precisamos entender também que muitos problemas que enfrentamos na vida são situações das quais todos nós estamos sujeitos. Vou dar um exemplo. Por vezes, quando passamos por uma grande perda, morre a mãe, morre o pai, a maioria de nós está sempre pronta a pedir a Deus que não nos permita passar por esse momento. Mas não tem jeito. Esse momento é inevitável. E ainda assim, quantos de nós já não pedimos para não morrer o pai, para não morrer a mãe ou os avós, mesmo estando já incapazes de ouvir, incapazes de conviver,
já sem nenhuma condição de relacionamento com a família, e a gente está lá pedindo a Deus para que não morra, para que não morra, para que não morra. E numa situação dessa, cabe refletir sobre a seguinte pergunta: por que você gostaria que o seu ente querido não morresse? É para preservá-lo realmente? Ou é porque você quer se preservar do afastamento que a morte traz? E quem de nós pode viver pretendendo não encarar a morte? Aliás, todos nós crescemos ouvindo que a única certeza que temos na vida é que morreremos um dia, não é verdade? Mas, a esse respeito, nós espíritas temos uma certeza muito maior, uma certeza que consola, a certeza de que somos espíritos eternos e que renasceremos. Sendo assim, amigo, se tivermos consciência de que nós vivemos e renascemos infinitas vezes, temos que tirar da morte física, naturalmente, esse caráter aflitivo. E alguém que seja mais reticente, seja do tipo cri-cri, poderia perguntar: mas e quanto às outras aflições que aparecem na nossa vida, como, por exemplo, os conflitos familiares com os nossos pais, com os nossos filhos, e outros inúmeros problemas do nosso cotidiano? Nós devemos pedir a Deus que afaste de nós esses conflitos? De novo, não. Aí, esse mesmo alguém poderia dizer assim: então, espera aí. Se as aflições da vida, sejam as de ordem material ou aquelas que estão localizadas no plano das emoções, não podem deixar de existir, como é que o Cristo pode nos consolar? Que Cristo Consolador é esse que não tira da minha vida todas as aflições que me fazem viver mal? Que não tira da minha vida todas as aflições que me fazem passar por sofrimento? Bem, neste momento precisamos entender o seguinte. Vamos lá. Se eu estou imaginando que o Cristo Consolador seja esse anjo de bem-aventurança, que eu espero simplesmente que, como num passe de mágica, vai tirar de mim todas as aflições, há alguma coisa que está muito errada. Ou está errada a minha ideia do Cristo, talvez eu esteja pensando num Cristo genérico, um Cristo à moda da casa, ou está errada a minha ideia do que seja a consolação. É uma coisa ou outra. Nesse caso, chegando então neste ponto do nosso estudo, a pergunta inevitável agora é: afinal de contas, quais são as reais dimensões do consolo? Na verdade, amigo, primeiro, para obtermos essa resposta, nós temos que conduzir a nossa reflexão do sentido da palavra consolação, de uma vez por toda, definitivamente, para um sentido totalmente oposto ao famoso afaste de mim esse cálice. Pois a consolação que o Cristo amorosamente nos oferece é uma consolação que tem um caráter absolutamente diferente deste. É a consolação que resulta da compreensão que a gente elabora a respeito da vida. Repetindo, é a consolação que resulta da compreensão que a gente elabora a respeito da vida. E se nós, com todo o desprendimento que se faz necessário, modificarmos a nossa compreensão a respeito da vida, descobriremos que, na verdade, sempre somos consolados. E isso até explica o fato de que há pessoas para as quais nada é conflito, nada é aflição, nada é sofrimento. Agora, preciso lhes dizer algo muito importante.
para que possamos ter o correto entendimento e facilitar tudo isso, é preciso que nos vejamos definitivamente como seres espirituais, como seres eternos. Até porque a consolação só vai chegar para nós na exata proporção de nossa fé na vida futura. Pois para aquele que nada espera após essa vida, nenhuma esperança abrandará a sua amargura. Portanto, em primeiríssimo lugar, é preciso que nos vejamos diante do Criador como elementos perfectíveis e que, por isso mesmo, como alguém que a cada hora, que a cada dia, a cada ato, está tendo diante de si uma oportunidade de aperfeiçoamento. E, pensando dessa forma, automaticamente o meu panorama íntimo se modifica. Isso porque, vamos raciocinar juntos, se eu sou perfectível, se eu me destino à perfeição, se eu me aprimoro a cada dia, obviamente, eu estou cumprindo etapas desse processo evolutivo. E, nesse caso, é perfeitamente natural que antes que eu atinja a condição de perfeito, antes que eu esteja definitivamente aprimorado, eu ainda cometo alguns equívocos que serão absolutamente naturais em minha trajetória evolutiva. E da mesma forma, se há uma lei de causa e efeito que rege todos os meus atos, é absolutamente natural que onde eu tenha cometido enganos, onde eu tenha cometido equívocos, eu tenha a oportunidade redentora de corrigir. E tem mais. Se eu me reconheço como sendo um espírito eterno, cuja caminhada iniciou-se há muito tempo e que se estenderá por toda a eternidade, se eu imagino que hoje eu erro um pouco menos do que eu errava, digamos, há 30 anos, e me dou conta que nesses 30 anos eu pude me tornar melhor, com esse mesmo raciocínio, eu posso olhar mais lá atrás e imaginar que ao longo de todas as minhas vidas passadas, eu tenha cometido alguns equívocos, simplesmente porque eu era menos capaz do que eu sou agora. E se eu estiver realmente consciente disso, e aí vem alguém e me coloca diante de um convite que possa me dar orientação para corrigir os meus erros, que pedido eu faria para esse alguém? Obviamente, pediria para ter a chance de me corrigir. Não é isso? E, sem dúvidas, essas chances nos são dadas, na verdade, a todo instante. É uma questão de perspectiva. E, amigos, é encarando desta maneira que todos os problemas e todas as tragédias do cotidiano se tornam menores. Porque uma coisa é certa. Se eu dou ao problema uma dimensão muito grande, automaticamente eu estou me apequenando diante dele. E, por vezes, a gente dá tanta dimensão ao problema, dramatizamos tanto o problema, ele se torna tão maior que nós, que acabamos nos convencendo de que nunca conseguiremos superar. Amigos, trocando em miúdos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que é preciso, diante de cada situação ruim que se apresenta, e não importa o tamanho, eu tenho que, em primeiro lugar, buscar em mim mesmo uma justificativa para aquela ocorrência. Até porque imaginar que os nossos problemas não tenham uma causa que depende de nós seria o mesmo que reconhecermos injustiça em Deus. E se nós acharmos que ele é injusto, nós temos que dar uma parada e rever
todas as nossas escalas de valores. Porém, se eu inicio a minha reflexão já percebendo a ideia de Deus através da justiça e do amor, eu tenho que entender que todos os atos da minha vida, que em última análise são regidos por Ele, não no sentido de que Ele estabeleça um destino para mim, mas no sentido de que Ele me permite refazer os meus atos equivocados, são todos atos de justiça e de amor. E é somente pensando dessa maneira que a gente busca e encontra a consolação. Então, amigos, definitivamente, quando Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não significa que eu vou poder pegar o meu problema, a minha aflição, empacotar tudo, levar para Jesus, Jesus vai ficar com ele e vai me aliviar. E quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para vossas almas, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontrarão consolação na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, veja, quando Jesus amorosamente nos convida para ir até Ele, porque Ele nos aliviará, Ele não está nos convidando para ir a Ele simplesmente entregar-lhe a nossa aflição. Ele está nos convidando a aprender com Ele que a nossa aflição tem uma razão de ser, que a aflição tem uma origem e uma finalidade. Podemos e devemos ir a Jesus com esse objetivo, no sentido de encontrar nele este alívio, este consolo. E não que vá tirar de nós a nossa aflição, que vá tirar de nós o sofrimento e a dor, mas que vai colocar em nós, através de seus ensinamentos, a correta compreensão para aquela ocorrência desagradável. E quando ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é justamente nesse sentido. Dessa forma, todo aquele que crê naquilo que Jesus ensinou, todo aquele que vê os ensinamentos de Jesus com essa exemplificação para toda a vida, os fatos do cotidiano, independentemente de sua natureza, serão todos suportados. Portanto, para agir com sabedoria, é preciso que eu aceite, é preciso que eu compreenda. Porque compreendendo e aceitando, eu passo a vivenciar aquilo que chamamos de resignação. E a resignação é o primeiro passo no consolo que Cristo nos oferece. Aquele que é resignado suporta os enfrentamentos com coragem, com força e com galhardia. Mesmo assim, muitas vezes a gente cai do cavalo. Muitas vezes o problema é enorme. Por vezes até balançamos em nossas convicções religiosas. Mas nós temos a obrigação de estar sempre apresentando resistência. Não no enfrentamento, porque o enfrentamento com a aflição não leva a nada, só ao desespero. Nós temos que resistir. Temos que lutar para resolver o problema, não para enfrentá-lo com revolta e ser derrotado por ele. Esse enfrentamento adequado que eu estou lhes falando significa não esmorecer, não se entregar. Não pode ser de modo algum. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não admito que isso esteja acontecendo comigo. Eu não vou me submeter a isso. Eu não mereço isso. Isso é enfrentamento, é revolta, e não vai adiantar nada.
como também choramingar e se lamentar, dizendo assim: ah, não tem jeito, eu tenho que suportar isso porque Deus quis assim. Aí sabe o que você faz? Senta numa cadeira bem gostosa, ou deita logo numa cama que é até mais confortável e deixa o problema acabar com você. Também não é isso. Você vai reagir. Você vai dimensionar a questão adequadamente. Você vai buscar a condição de resolver. Enfim, com sabedoria. Aceitando até onde você não pode mudar. E mudando tudo o que você pode mudar. Aceitando até onde você não pode mudar. E mudando tudo que você pode mudar. A gente tem essa obrigação. E, para deixar bem claro, devemos entender corretamente que a resignação não é submissão ao fato. É a aceitação e o correto entendimento do fato. E já podemos compreender melhor agora que quando Jesus fez esse maravilhoso convite, ele estava nos oferecendo a consolação que resulta da compreensão e da aceitação. Agora, nós estávamos lá. Nós ouvimos Jesus. Nós o vimos falando. No entanto, nós não o entendemos, nós não compreendemos as suas palavras e nós não assimilamos o seu exemplo. E foi por isso mesmo, amigo, que Jesus, em sua infinita bondade, sabedor de que muitos iriam perder aquela oportunidade, em seu último discurso faz um importante anúncio, dizendo aos seus apóstolos, no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser preso e crucificado. Por favor, prestem bem atenção nessa fala de Jesus. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Com essas palavras, Jesus deixa bem claro que seria preciso que, em um outro momento, fôssemos novamente lembrados de tudo aquilo que ele havia nos ensinado. E por que será? Será que é realmente porque Jesus não havia dito tudo? Será que é porque Jesus teria dito coisas que não havíamos entendido? Na verdade, pelas duas razões. Ainda não estávamos prontos para saber tudo e muita coisa nós realmente não havíamos entendido. Ele usou fábulas, usou parábolas, usou metáforas, de forma a eternizar as suas palavras. Mas, graças à sabedoria e à bondade infinita de Deus, cá estamos novamente. E estamos recebendo o outro Consolador prometido por Jesus. O Cristo Consolador está neste momento aqui, junto de nós. E esse Consolador prometido, que viria depois, mandado pelo Pai, pode ser entendido de duas formas também. Primeiro, ele pode ser entendido simplesmente como a evolução da nossa própria percepção, já amadurecida após vários processos reencarnatórios que já passamos. Porque cada vez que renascemos, renascemos melhor. Porque isso é uma injunção da vida, é um fluxo obrigatório para frente. Então, hoje, as mesmas palavras que não nos consolaram há 2000 anos podem nos consolar agora
se nós a compreendemos corretamente. E segundo, nós costumamos dizer o seguinte, que esse Consolador que Jesus menciona é a doutrina espírita. Nós, espíritas, dizemos isso. Os nossos livros todos nos dizem isso. Mas é preciso prestar bem atenção e eu vou lhes falar com bastante cuidado. É preciso que a gente abandone os rótulos. Nós devemos ficar apenas com os fatos. Por que a doutrina espírita seria o outro Consolador prometido por Jesus? Porque a doutrina espírita estaria nos revelando aquela natureza espiritual que ainda não conhecíamos no ano zero da era cristã. Então, ao nos revelar essa nossa natureza espiritual, ao confirmar essa informação através da mediunidade, a doutrina espírita estaria nos oferecendo os elementos de fé verdadeira, aquela fé que Jesus se refere em Mateus, ao dizer que aqueles que têm uma fé verdadeira serão consolados. E por que serão consolados? Porque saberão a razão de ser de suas aflições e porque, vendo-se como espíritos eternos, reconhecerão nas aflições as oportunidades de aprendizado e de evolução. Portanto, ao nos revelar essa nossa natureza espiritual, a doutrina espírita estaria, sim, sendo consoladora. Sabem por quê? Porque, em última análise, ela estaria nos dizendo assim: suporta com coragem o teu momento ruim. Suporta com coragem a dor que te aflige, seja ela moral ou física. Porque isso é transitório. Isso é uma espécie de passaporte para um momento melhor. Isso é consequência de algum ato que você empreendeu de forma equivocada e que agora está tendo a chance de corrigir. Então, nós estaríamos com esse raciocínio, com fé e segurança, encontrando a consolação. E aí estaríamos dizendo assim: se isso é para eu resolver, então eu vou arregaçar as mangas e vou resolver. Porque resolvendo, eu vou entrar no estado de bem-aventurança. É ou não é bem-aventurança cada vez que a gente ultrapassa o problema? E, nesse caso, mais uma vez, podemos afirmar que a doutrina espírita está sendo, sim, esse consolador prometido por Jesus. Mas agora eu vou fazer uma pergunta provocativa. Esse consolador prometido estaria proibido para os outros? Para aqueles que não colocam em si o rótulo da doutrina espírita? Não, claro que não. Não poderia estar, porque o que importa não é o rótulo que nós colocamos naquilo que acreditamos. O que importa é o conteúdo dessa crença. Deste modo, inegavelmente, acreditar-se espírito eterno, ver-se espírito eterno, que evolui através de sucessivas vidas encarnadas, é saber que todas as nossas aflições têm causas justas, que todos os nossos fardos são proporcionais aos nossos ombros, que nenhum de nós está carregando um fardo maior que suas forças. É saber também que se eu posso levantar o fardo e eu posso suportá-lo no meu ombro, não preciso sucumbir a seu peso. Porém, se eu acredito que simplesmente por ser adepto da doutrina espírita, eu vou ser consolado em minhas dores, eu vou estar incorrendo em um grande equívoco. A doutrina espírita somente será o consolador prometido para quem a compreenda inteiramente, para quem a aceite inteiramente e, principalmente, para quem paute a sua vida inteiramente sobre ela. Se não for assim, não será consolador. É por isso mesmo que, às vezes, a gente ouve o seguinte comentário:
Puxa vida, você viu? Fulano é espírita e fez isso, assim, assim. Que coisa, hein? Imagine se não fosse. Vamos lembrar sempre que é preciso, ao ter a doutrina espírita com esse rótulo de consolador prometido, eu esteja de fato trazendo para a minha vida como verdades inabaláveis todas as bases em que a doutrina espírita está colocada. E qual é a base, primeiro, dessa doutrina nesse aspecto? Somos espíritos e temos vida eterna. Certo, amigos? Como espíritos eternos, renascemos várias vezes em condições variadas. E em cada vida, refazemos o nosso passo no sentido do aprimoramento. Se eu colocar esses fatos como a base da minha vida, a base da minha vida cotidiana, que se inicia a cada manhã, eu vou estar eternamente consolado. Porque todas as vezes que as dificuldades da vida se aproximarem de mim, eu vou aceitá-las sobre esse prisma da compreensão. E aceitando sobre o prisma da compreensão, eu vou conseguir construir ao longo de toda a minha vida, a cada etapa da minha vida, diante de cada problema, essa atitude de resignação entendida sabiamente. Essa resignação que ampara, que conforta, que sustenta e impulsiona para a luta, que não submete, que, ao contrário, fortalece o indivíduo para que ele avance sempre. Isso, meus amigos, é conhecimento com sabedoria. E conhecimento com sabedoria é luz. E quem carrega a luz consigo não tem jeito. Irradia a luz. E podemos ter uma certeza. Se não for assim, com essa concepção, não haverá consolador em nossa vida. Quer seja o próprio Deus, quer seja Cristo, quer seja a doutrina espírita ou qualquer outra crença. E aí, todos os fatos desagradáveis da minha vida me parecerão injustos, tudo me será extremamente penoso e eu jamais estarei consolado. Então, companheiros, a consolação que o Cristo nos falou há mais de 2000 anos e a consolação que a doutrina espírita nos oferece agora é essa consolação, construída a cada dia, com sabedoria, com paciência, com tolerância, com humildade, com caridade. E a caridade é a compreensão de cada um de nós, primeiramente conosco mesmo, para se aceitar como se é, e não ter de forma alguma desamor consigo mesmo, para ver-se onde necessita de reparo, para impor-se cada um a si mesmo o reparo necessário. E somente dessa maneira o Cristo estará visível em nossa vida, porque ele nunca deixa de estar presente. Mas muitas vezes nós não o vemos, nós não o sentimos, nós não o compreendemos. É preciso que deixemos que ele esteja em nossa vida, que nós reconheçamos a presença dele em nós e que pautemos a nossa vida em seus ensinamentos, desenvolvendo em cada um todas as virtudes celestiais. Vamos lá. Ninguém precisa ser absolutamente tolerante, ninguém precisa ser absolutamente compreensivo, absolutamente caridoso de um momento para outro. Mas todos nós podemos, devemos e temos condição de ser, a cada dia, um pouquinho mais tolerante, um pouquinho mais compreensivo, um pouquinho mais caridoso. Dessa forma, fazendo corretamente a nossa parte, o jugo será suave e o fardo será leve. E nós vamos encerrar, meus amigos, lendo uma mensagem do Espírito da Verdade, transmitida na cidade de Haver,
em 1861. Peço a todos muita reflexão para essa mensagem. Muita reflexão. A mensagem nos diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e toda a parte. Ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreenderem essa verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade vos impõe. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Muito obrigado, amigos, pela benevolência, pela paciência, pela tolerância e muita paz a todos. Obrigado. muito bom, Machado. E eu fico feliz da página que eu escolhi, né? A página inicial que eu escolhi, Consegues Ir, né? E você, enfim, é muito interessante essa proposta, na verdade, do mestre, que faz com que nós tenhamos cada vez mais o estímulo para carregar esse jugo, né? Que ele é leve, desde que nós saibamos enxergá-lo da maneira adequada. Muito boas essas reflexões, muito obrigado, meu amigo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pelas bênçãos, Senhor. Que nós possamos estar sempre atentos a tudo que fazemos. Que possamos, Senhor, através do autoconhecimento, identificar quais são as mazelas que ainda soam forte nas nossas atitudes. Que utilizemos o Teu Evangelho, Senhor, para pautar a nossa trilha, a fim de podermos fazer melhores escolhas e, consequentemente, sofrer menos. Agradecemos aos irmãos Cristófilos e todos os bons espíritos que vêm em nosso auxílio para nos ajudar a fazer essas escolhas. Agradecemos por momentos como esse, em que, através de palestras, nós somos levados às reflexões. Agradecemos pelos amigos Cristófilos, como já falei, e que cada um de nós siga em frente, realizando aquilo que precisamos realizar em prol da nossa evolução espiritual. Muito obrigado, mestre querido. Que a paz de Deus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo Machado, mais uma vez, muito obrigado. E nós agradecemos a audiência de todos, nos despedimos aqui e nos encontramos numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.